Nesta terceira aula, vamos falar sobre análise estática de código. Estamos ainda na unidade 2 da disciplina, né, em que estamos falando de técnicas de verificação estática, ou seja, técnicas que não precisam de executar o sistema para ser utilizado, né, não precisa do sistema em execução. Na aula passada, temos falado de inspeções e revisões, né, como forma de verificar os artefatos, vários artefatos ao longo do desenvolvimento, né. Esses tipos de revisões, né, de verificações, né, são normalmente feitas de forma manual, né, por pessoas mais experientes, né, desenvolvedores mais experientes que revisam os artefatos produzidos, né. Essa atividade, como quase todas, né, as atividades de verificação, ajuda a encontrar defeitos, né? O objetivo é encontrar defeitos, né, para que possam ser resolvidos, né, quanto antes. Então, o objetivo, né, dessas atividades é encontrar defeitos. Essa busca por defeitos, né, é feita com base em padrões de defeitos ou tipos de defeitos que se repetem, né, que se sabe que podem acontecer. Se a gente pensar nas checklists, por exemplo, né, essas são feitas, né, são montadas com base na experiência das pessoas de quais defeitos tipicamente acontecem em um determinado artefato. É claro, né, que alguns tipos de defeitos podem ser encontrados de forma automatizada, né, de forma automática, e em particular, se a gente pensa, o que pode ser encontrado com análise estática, né? Aqui tem algumas possibilidades, né, só para dar um exemplo, né, para ter uma ideia do que pode ser feito. Podem ser encontrados vários tipos de defeitos, né, defeitos de dados, né, por exemplo, variáveis que são utilizadas antes de serem inicializadas, ou variáveis que são declaradas mas nunca são utilizadas, situações em que tem possíveis violações de limites de arrays, variáveis que não são declaradas, né? Isso também depende da linguagem, né? Porque em alguns casos, por exemplo, variáveis não declaradas, né? Em Java isso dá erro de compilação, né? Então isso não faria sentido, né? Procurar isso no código. Né? Defeitos de controle, por exemplo, código que não é alcançável, né? Isso tem um código, mas nunca pode ser alcançado, provavelmente é um defeito. Defeitos de entrada e saída, defeitos de interface, defeitos de gerência de memória, né? Por exemplo, problemas com ponteiros não atribuídos, né? Então, né, ou problemas na aritmética de ponteiros, né? Então, vários aspectos do software podem ser analisados com análise estática. Qual é o fluxo para análise estática, né? Então, a ideia, né, é que você tem algum código-fonte, né, e algumas regras, né, que se sabe geram, né, defeitos ou regras, na verdade, para encontrar defeitos, né? Então, alguns problemas conhecidos, né, algumas regras para encontrar esses problemas. Então, a partir do código-fonte ou às vezes do bytecode, né, aquela representação intermediária ali do Java, né, é feito um modelo, né, do software. Então, uma representação abstrata do software que pode ser processada pela ferramenta, né, tipicamente algum tipo de árvore, algum tipo de grafo. E essas regras, né, são verificadas em cima dessa representação, né, feita uma análise, e é dado como output algum tipo de relatório, né, de violações, né, possíveis, existentes, defeitos existentes, e às vezes uma classificação, né, de quais são mais críticos, né, mais problemáticos. Quando a gente fala de modelo do software, né, modelo do código, ou assim, representação, né, representação intermediária do código, pode ter vários tipos de representações, né, isso depende
claramente do tipo de análise que você precisa fazer, ou que a ferramenta precisa fazer, né? Então, uma representação do código pode ser, por exemplo, a árvore abstrata de sintaxe, né? Abstract Syntax Tree, que é aquela representação em forma de árvore da sintaxe da linguagem, né? Que vocês devem ter visto em algum curso de compiladores, ou enfim, né? Coisa do tipo. Mas pode ter outras representações, né? Como né, tabela de símbolos, né? Por exemplo, para verificar variáveis ou chamadas de funções, né? Existentes e coisas do tipo, né? Grafo do fluxo de controle, né, que vai dar uma ideia de quais são os possíveis fluxos de controle do software, né? Então, por exemplo, aqui, né, vai dizer que aqui tem um ciclo, né, que pode voltar atrás, né? Aqui tem um if, né, coisa do tipo. Ou grafo de chamadas, né, que é o grafo de relação entre chamadas de funções, né? Quem que chama quem, né? Quem pode chamar, quais funções podem ser chamadas, né? E outras, né? Esses são alguns exemplos, mas a ideia é que dependendo do tipo de análise, né? Você precisa ter uma representação diferente do código. Né? Depois é feita a análise, são produzidos alguns resultados. Aqui em análise, né, tem um desenho, uma ícone aqui de um plot, né, de um gráfico mesmo. E isso porque também a análise estática pode ser utilizada para calcular métrica de software, né? Por exemplo, complexidade ciclomática, sei lá, né, número de chamadas para funções de outros módulos, né? Coisa do tipo, né? Então, uma das coisas que é feita com análise estática também é fazer medições de complexidade, complexidade no sentido, né, de quanto complicado é o código, né? Então, no sentido de quantas acoplamento, né, tem entre os módulos e coisas do tipo. Agora, por que a gente quer fazer análise estática, né? Porque quais são as motivações, né? Qual é a ideia, né? Primeiro, claro que é bem rápida se a gente compara com a análise manual, né? Então, isso se tem defeitos que podem ser encontrados de forma automática, né? Por que não, né? Isso claramente é bem mais rápido. É também mais rápido do que testar o sistema, né? Do que testar em execução o sistema, porque você precisa compilar, talvez você precisa implantar em algum lugar, às vezes levantar um banco, enfim, né? Você precisa, né, demora mais. Cobertura completa e consistente, né? Isso quer dizer que todas as vezes que é executada dá os mesmos resultados, né? O que pode não acontecer em caso de revisões com humanos, né? Que a gente tem falado, depende muito da experiência, né, da pessoa que faz a revisão, né? Então, né, isso, né, todas as vezes dá o mesmo resultado, né? E essas ferramentas são feitas com base no conhecimento dos especialistas. Então, basicamente a ideia é que né, é como, né, isso, né, no último ponto aqui, facilita o processo de revisão por não especialistas. É claro que existem várias técnicas, né, de análise estática. Aqui a gente não vai ver isso muito nos detalhes, né, as técnicas em si, porque isso é mais um assunto talvez de teoria de linguagens de programação, né, mais da estrutura da linguagem, né, como encontrar esses problemas, né. Mas assim, né, para ter uma ideia, né, existe análise do fluxo de controle, né, que vai tenta identificar os possíveis caminhos, né, que existem no código. Então, primariamente, tenta encontrar ou destaca, né, quais são laços que têm vários pontos de saída, né, que isso não é uma boa prática, né. Então, e código que não pode ser alcançado, né. Então, se entre todos os possíveis caminhos do código, né, você nunca vai
nunca pode atingir um determinado código, né? Claro que aquela parte de código não é alcançável, né? Tem análise de uso de dados, né? Que vai destacar como as variáveis são utilizadas, né? E detecta possíveis problemas, né? Por exemplo, de novo, né? Variáveis que são utilizadas sem inicialização, variáveis que são atribuídas duas vezes sem nenhuma leitura intermediária, né? Então, se uma variável é atribuída duas vezes, mas, né, não é lida no meio, né, entre essas duas atribuições, provavelmente, né, é provável que tenha algo errado, né? E pode descobrir também testes que são ineficazes, né, e outros tipos de problemas relacionados com os dados, né? A análise de interfaces verifica primariamente a consistência entre a declaração de métodos e as chamadas, né? Isso depende da linguagem, né? Se você utiliza uma linguagem tipada, né? Fortemente tipada, tipo o Java, né? O C++, ou outras linguagens, isso não precisa, né? Porque você vai se não tem consistência, você vai ter erro de compilação, então não faz sentido, não precisa, né, fazer esse tipo de verificação adicional. Mas em outras linguagens em que você não tem esse conceito de tipo, né, tipo fortemente, a linguagem não é fortemente tipada, esses tipos de análise, né, ajudam a garantir uma certa corretude, né, do código. Análise do fluxo de informação, né? Então, identifica quais são as dependências entre as variáveis, né, de entrada e de saída, né? De funções, né? De módulos no geral, né? Isso, né, não detecta em si anomalias, né? Porque precisaria conhecer como essas variáveis são usadas, né? Por que essas variáveis são usadas, mas ajuda, né, a revisar, né, detectar possíveis, né, comportamentos, né, possíveis defeitos introduzidos no código, né? Análise dos caminhos, né? Por fim, identifica os caminhos, todos os possíveis caminhos de um programa, né? E com, né, as instruções executadas em cada caminho, né? E isso também pode ajudar, né, a detectar fluxos inesperados. É claro que essas análises com esse nível de detalhe, né, funcionam para partes bem específicas do código, né? Se você tem um sistema muito grande, fazer essa análise de fluxo de informação de todos os caminhos possíveis, isso pode não ser tão imediato de se fazer, né? Ou pelo menos, né, de tirar proveito, né, dessa informação. Bom, então, se a gente pode detectar defeitos de forma automática, pronto, né? A gente nunca vai ter mais defeitos no código, né? Claro que isso não é possível, né? Então, tem algumas coisas que a análise estática não encontra, né? Então, a análise estática apenas, né, verifica problemas no código. Então, por exemplo, defeitos introduzidos nas fases anteriores, né? Defeitos da arquitetura, defeitos, por exemplo, em requisitos, né? Requisitos errados, não cumprimento de requisitos funcionais, né? Assim, então, se o código não tem implementado algumas funcionalidades que estavam nos requisitos, isso a gente não sabe, né? Então, no geral, né, se os defeitos foram introduzidos nas fases anteriores, é claro que a análise estática, né, isso não vai encontrar, né? E de forma mais geral, né, dado que a análise estática analisa o código-fonte, mas com base em algumas regras, né, os analisadores, né, encontram o que está nessas regras, né, que tipicamente pode ser diferente para cada analisador, né.
Então, quando é que a gente pode usar análise estática, né? Quando faz sentido usar análise estática, né? Tem duas perspectivas, né? Você pode usar depois de ter implementado o sistema inteiro, né? Então, agora eu fiz o meu sistema, já está tudo pronto, vou analisar, né? Isso talvez é o que é feito com mais frequência, né? Mas isso gera um problema do que o número, né, de resultados, né, número de defeitos encontrados pode ser muito grande, né? Então, o número de alertas, né, dados por essas ferramentas pode ser muito grande. Mas, né, isso pode ser bom para ver quanto o código está ruim, né? Então, talvez isso pode ser uma boa sugestão, né? Se vocês tiverem algum código feito por vocês, né? Enfim, rodar alguns desses analisadores e ver quantos problemas provavelmente tem. Outra perspectiva, né, de rodar essas ferramentas ao longo do desenvolvimento, né? Então, se você roda periodicamente, né, provavelmente você tem um código com menos defeitos, né? A diferença, né, quando você roda a vez depois, né, o número de defeitos introduzidos, se for, é menor, né? Então, rodando idealmente a cada commit, né, cada commit no repositório, né, você reduz o número de defeitos que são introduzidos a cada rodada e evita de introduzir defeitos no repositório, né? Então, essa é a ideia da integração contínua, né? Então, na integração contínua que vocês devem ter visto, né, na engenharia de software, enfim, DevOps, né? A ideia é que você rode verificações, né? Então, testes e outras coisas a cada commit feito no repositório. Então, essas ferramentas de análise estática também podem ser rodadas alguns projetos, muitos projetos fazem isso a cada commit no repositório para, né, ver se não estão sendo introduzidos defeitos no repositório, né? Essa é a ideia. A análise estática é bastante utilizada para security, né? Para encontrar vulnerabilidades, né? Isso porque security é um aspecto muito grande, né? Então precisa de ter pessoas com muita experiência, né? Mas também tem problemas que são muito frequentes, né? Então, está escrito aqui também, os mesmos ataques são reproduzíveis em sistemas diferentes porque são sempre os mesmos problemas, né? Então, né, tem ferramentas que encontram esses tipos de defeitos, né? Essas vulnerabilidades, né? Uma vulnerabilidade é basicamente um defeito, né? Um fault que pode ser explorado, né, por atacantes. Então, é um fault que fica lá, mas pode ser ativado, né? Pode ser ativado pelos atacantes e gerar erros e depois levar o sistema a uma falha, tipicamente uma falha que um failure, né, que vai comprometer a security do sistema. Tem vários tipos de vulnerabilidades, né, memory leaks, overflow de buffer, coisas do tipo, né? Então, a análise estática é bastante utilizada para questões de security. Um exemplo bem típico de security é a análise de taint propagation, né, ou propagação das contaminações, em português, mais ou menos, né? A ideia dessa análise é de seguir quais são os possíveis caminhos que os dados fazem dentro do sistema, né, dentro do software, e em particular de dados que são potencialmente contaminados por algum atacante, né, e ver esses dados se podem chegar a afetar algumas funções, né, alguma função particularmente vulnerável, algumas funções críticas do sistema, né. Então, no geral, todos os dados que são entradas, né, do usuário, da rede, de leitura de alguns arquivos, né, devem ser consideradas né, contaminadas, né, e é um problema se esses dados são usados para
como input de funções críticas, né? Então, se a gente pegar esse exemplo aqui, né? Esse é um problema de segurança, né? Então aqui tem uma leitura da rede, né? Depois é copiado essa variável é copiada em outra variável e o resultado, né? Usado para né, parâmetro dessa função exec, né? Então qual é aqui o problema, né? É claro que né, aqui a entrada da rede, né? Pode ser qualquer coisa, né? Então o atacante pode colocar aqui um percurso de algum arquivo que ele quer que o sistema execute, né? Então isso vai nessa variável aqui, depois é copiado nessa variável newBuf e na hora da execução, né? Isso vai criar algum problema, né? Algum estrago, né? Então isso é claramente um problema de segurança, né? De security. Então, o que a análise de taint propagation faz, né? Qual é a ideia, né? Então, ela tem os conceitos de pré-condição e pós-condição, né? Então, algumas funções, né, mais críticas, né, ou mais que podem causar problemas, né, danos, estragos no sistema, como a função de exec, né, que executa algum arquivo binário, né, eles devem ter alguma precondição, né? Então, para ser executadas de forma segura, né, eles devem ter alguma precondição, né? Nesse exemplo simples, né, que o parâmetro newBuf deve ser seguro, né? E algumas funções, né, que recebem input, entradas, né, da rede, do usuário, enfim, de lugares que podem ser contaminados, tem como pós-condição que o resultado, né, pode ser contaminado, e algumas funções enfim, né, no geral, as várias funções, vários comandos do software têm pré ou pós-condições, né, por exemplo, que podem alterar ou podem fazer propagar esse estado de ser inseguro, né, de alguma variável, de alguma função, assim, né, de poder determinar se o código de fato tem algum caminho que pode trazer, né, dados inseguros para alguma função que é de alguma forma crítica, né? Bom, não sei se vocês, né, já perceberam, mas qual é uma das possíveis, né, um ataque típico, né, que usa esse tipo de propagação, né, é o que é chamado de SQL injection, né? Então, a SQL injection, né, qual é a ideia? Os dados, né, de entrada de alguma consulta de banco, né, são usados para dar acesso não permitido, alterar os dados nos bancos, né, enfim, para fazer algumas, né, alterações indevidas no banco, né. Por exemplo, né, se você tiver a consulta aqui embaixo, né, que lista alunos com determinado nome, né, então você tem uma query, né, select asterisco from alunos where nome é igual, e aqui você né, você coloca um nome, né, e você pega esse nome da entrada, né. Pode acontecer que essa entrada pode ser qualquer coisa, né? Então você pode colocar na entrada a, né, ponto e vírgula, drop table notas, né? Então a query vira select asterisco from alunos where nome igual a, né, ponto e vírgula, drop table notas, né? Então, na verdade, esse ataque sim, né, executa a select, mas coloca, né, depois outra query que cancela, né, deleta a tabela de notas, né? Então isso é um típico problema, né, que é detectado com a análise de taint propagation, né, porque, né, aqui, né, esse é considerado contaminado, né, e isso vai chegar, né, diretamente aqui a gente não vê, né, mas em algum momento vai ter uma função, né, de executar a query no banco.
Isso é considerado uma função crítica, né? Quais são as limitações da análise estática, né? Claramente existem limitações, né? O problema principal é que a análise estática, os analisadores estáticos do código, eles devem fornecer resultados que se aplicam a qualquer execução do programa, né? Porque o código não é executado, né? Então aquele defeito ou existe ou não existe, né? Para qualquer execução do programa. Só que, né? Claramente não é tão fácil, né? Nem sempre é possível determinar se um determinado defeito existe ou não, né? De forma automática, né? Porque isso depende da semântica do software, do que o software faz, de quais são de fato os possíveis execuções, às vezes das entradas, enfim. Então existem, né, loops, ramificações, e também tem resultados teóricos, né, que dizem, né, que não é possível, por exemplo, né, determinar se dois softwares têm as mesmas saídas, né, coisas do tipo, né? Então é claro que a análise estática não pode, né, 100% sempre detectar todos os defeitos, né? Então os resultados, né, no geral os resultados podem ser imprecisos, né? Se fala, né, de falsos positivos e falsos negativos, provavelmente vocês devem ter ouvido já essa terminologia, né? Então falsos positivos, né, são alertas, né, que o analisador emite, né? Então problemas sinalizados pela ferramenta, mas que não são problemas, né? Então são falsos alertas, né? Então um defeito é sinalizado, mas não é um defeito. E falsos negativos, né? Por outro lado, são né, existe um defeito, mas o analisador não emite um alerta, né? Não encontra esse defeito, né? É claro que os segundos, né, os falsos negativos são mais problemáticos, porque os falsos positivos você pode ir lá e verificar manualmente, né, que bom, isso realmente não é um problema. Mas também os falsos positivos são um problema, porque se você tiver um analisador que dá alerta em todas as linhas, né, é melhor não usar, porque você vai ter um trabalho de analisar todos as alertas, né? Se as ferramentas não acharem nada, não quer dizer que o código tem qualidade, né? Tem um exemplo prático interessante aqui no site do PMD, né, que é uma dessas ferramentas, em que infelizmente eles falam que é um exemplo de verdade, né? Então eles falam que algumas classes, né, tiveram, né, marcadas algumas variáveis como não utilizadas, né, pela ferramenta. Então a ferramenta avisou, olha, aqui tem algumas variáveis que não são utilizadas, né? Então estava disparando algumas alertas, né? Como os desenvolvedores viram esse problema, né, tentaram, né, remover o alarme, né? Então, claro, bom, essa ferramenta está dando alarme para, né, ter qualidade, vamos remover o alarme, né? Então eles fizeram o quê? Colocando mensagens de log, né, para printar, né, que a variável não era usada, né? Assim, a ferramenta não dava mais alarme, né? A ferramenta de análise estática não dava mais alarme, mas, né, o código estava ainda mais ruim, porque aquela variável ainda não era utilizada de alguma forma útil, né? E ainda mais estava sendo imprimido no log, né, que essa variável não estava sendo utilizada, né? Então, cuidado, né, que às vezes né, a solução do problema pode ser pior do que o problema em si, né? Aqui tem uma lista de analisadores estáticos para Java, né, de agora, outubro de 2020, né? Aqui eu peguei da Wikipedia, né, mas realmente são tem os mais conhecidos estão aqui, né? Tem o Find Bugs, que depois, né, tem virado Spot Bugs, é um dos primeiros para Java, né, que foi criado para detectar
null pointers, problemas de ponteiros vazios, né, null pointers. O checkstyle é um dos mais conhecidos, o PMD também, threadsafe, né, também é o mesmo proprietário, né, então tem alguns que são proprietários, alguns que são open source, né, então no geral para cada linguagem tem vários, né. Aqui está faltando o SonarQube, né, que na verdade é um pouco mais um agregador, né, então ele funciona para várias linguagens, ele faz um pouco mais do que apenas fazer análise estática, né, mas eu vou dar um link para vocês também para o SonarQube. A gente vai usar algumas dessas ferramentas na tarefa de laboratório, na tarefa dessa unidade.